Pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje eu vou falar especificamente para meus colegas advogados a respeito de como nós advogados podemos atuar nessa época aí de crise, nessa pandemia do coronavírus, né? Realmente são momentos muito complicados, nós temos que tomar vários cuidados, mas eu acho que o cuidado principal que nós temos que ter é com nossos clientes, né? E aí vem surgindo muitas dúvidas a respeito, principalmente do direito do trabalho, né? Como que vai se comportar aí as empresas com seus respectivos funcionários, como que vai ser, se vai liberar, se não vai liberar, se vai abonar faltas, vai poder usar banco de horas. Eu até expliquei nas minhas redes sociais, de uma maneira bem geral, como é que vai funcionar as relações de trabalho, né, de folga, férias coletiva, enfim, né, eu deixei isso claro tanto para advogados, né, quanto para os clientes, né, que necessitam aí do apoio da justiça e do advogado, mas eu vim especialmente no vídeo de hoje falar para os advogados. Por quê? A gente tem que aproveitar que esse não é um coronaférias, né? Ele é realmente uma pandemia e que tem assustado bastante gente e tem se alastrado aí de maneira bem drástica, né? E a gente tem algumas maneiras que a gente pode fazer para orientar um cliente de uma forma bem específica e bem elaborada, né? Como nós não temos regramento do coronavírus para as determinações do trabalho, nós temos que basear no que já tem a lei falando a respeito do assunto, né? Tal como a CLT e a própria lei do coronavírus, né? Então, o que nós temos que falar a respeito disso? Primeiro, para você poder orientar o cliente a respeito, por exemplo, de uma férias, de como que vai ser as tratativas desse período aí de caos, a gente tem que basear na CLT, né? E a CLT diz que as férias elas podem ser feitas sim, de maneira coletiva para todos os funcionários, desde que seja comunicado o Ministério do Trabalho e seja previamente acordado com o funcionário também. Além do que, o pagamento tem que ser feito 2 dias antes da pessoa tirar férias. Então, se o seu cliente, né, que precisa dos seus serviços como advogado, solicitar que ele quer uma férias coletiva, o primeiro ponto que você tem que fazer é consultar o Ministério do Trabalho para verificar como que está sendo as tratativas dele, porque desde quando começou essa confusão de coronavírus, eu venho tentado entrar em contato com o Ministério do Trabalho para a gente poder verificar como que vai ser, porque, por exemplo, para você dar férias coletivas para o seu empregado, você tem que comunicar previamente o Ministério do Trabalho com 15 dias, né? O seu cliente que depende do seu serviço, ele não vai ter essa expertise, não porque ele não sabe, mas é porque o acesso é complicado, né? E o meio de comunicar o Ministério do Trabalho também de forma eletrônica, através dos processos que nós temos, os sistemas processuais, PJE, Projude, Tribunal Recursal, enfim, isso complica muito, e o cliente, para ele ter acesso a isso é muito complicado, então ele realmente precisa do advogado para poder resolver isso, né? Eu fiz isso com dois clientes e deu super certo. Primeiro, nós estamos comunicando, procurando o sindicato regional para verificar se tem alguma determinação a respeito de folgas, de análise de banco de horas, essas coisas assim, né? A maioria dos sindicatos, e isso eu olhei em quatro municípios que eu olhei a respeito de como o sindicato estava tratando, e apenas um sindicato ele se posicionou a respeito. Os outros sindicatos todos ainda não têm nenhuma determinação de como que vai ser isso. Até mesmo porque, até para explicar para os advogados como é que funciona, né, caso eles não saibam, é que o seguinte: os sindicatos, eles reúnem, né, com o sindicato patronal, que é o das empresas, e o sindicato dos funcionários, eles se reúnem para determinar como que serão essas condições de trabalho, né? Pelo que eu tenho visto, através até mesmo daqueles órgãos de classe, CDL e até propriamente os sindicatos, eles sempre retornam dizendo que ainda estão em negociação, né? E aí a empresa ela fica a ver navios, porque ela vai fazer o quê? Tem que liberar, não tem que liberar, né? Eu tomei como política na minha empresa de liberar os funcionários exatamente para que isso não se alastre, né? Para que a situação ela não fuja muito do controle. Então eu acho que, pensando na coletividade, eu achei por bem fazer isso, tá? Mesmo que na época eu não estava achando que era uma situação muito de alarde, mas agora com tantos e tantos casos aparecendo, eu acho que a gente tem que dar uma atençãozinha assim. Claro que a atividade jurídica, ela permite o home office, né? Uma pessoa com um computador e uma internet consegue resolver tudo. Então, dentro do meu escritório, da minha empresa, eu pude ter essa flexibilidade de oferecer isso para os meus funcionários, né? E até para mim também, porque acaba que fica uma relação muito mais tranquila. Agora, como que vai fazer com as empresas que, por exemplo, trabalham com vendas de produtos físicos, né? Eles não podem trabalhar
trabalhar home office, não tem nem como trabalhar, como é que vai vender da casa da pessoa? Realmente, esse empresário, ele fica prejudicado, e aí ele vai te procurar, e aí a gente tem que dar uma solução para ele, né? O que nós temos feito, que eu vou explicar para vocês, e eu vou deixar para vocês também até isso é para advogados, tá? Não tem como isso ser feito para os clientes, consumidores finais que dependem das empresas. Por quê? Porque sem o advogado vocês não vão conseguir ter esse acesso facilitado. Lembrando que os advogados, os órgãos do judiciário, juiz, assessores, cartório, Ministério do Trabalho, enfim, esses órgãos, eles têm uma comunicação mais fácil com o advogado, né? A não ser que esse empresário ele conheça de fato essas pessoas, mas o que é muito difícil. Então, nós advogados temos um acesso mais facilitado. Então, por isso que essa dica é mais para os advogados, né? Então, o que a gente está orientando, né? Aí você vai ter que ver o que a empresa precisa. Se a empresa quiser liberar os funcionários para o livre espontânea vontade, tal como eu fiz, nós podemos trabalhar de duas situações. Tem possibilidade de home office? Sim, ótimo. Não tem possibilidade de home office? Não. Como que vai funcionar, então, essas tratativas? Aí a empresa ela pode optar por férias coletivas ou a dispensa do funcionário para ficar em casa usando o banco de horas. E aí a gente tem que umas precauções quanto a isso. Por quê? Férias coletivas tem que ter o Ministério do Trabalho. E aí eu vou falar especificamente no vídeo de hoje sobre o Ministério do Trabalho, porque é um tema muito longo para também não estender demais a gente fazendo por partes, tá? No Ministério do Trabalho, eu estou sugerindo que vocês entrem em contato, né, os advogados, entrem em contato com o Ministério do Trabalho, solicite uma intervenção dele, se pode liberar o funcionário de uma maneira mais rápida e antes deles deferirem o pedido, que é esse prazo de 15 dias, para ver se eles conseguem fazer isso de um tempo menor. Então, por exemplo, o seu cliente ele quer dar férias coletivas hoje, como que ele vai fazer, né? Porque ele não vai poder, ele tem que comunicar previamente 15 dias. Comunique o Ministério do Trabalho hoje, né? Manda e-mail, faz todo o comunicado e encaminha isso e tenta ligar para eles, despachar diretamente, né? Diretamente eu digo por telefone, para ver se eles já deferem esse pedido, porque é o Brasil inteiro que está nessa comoção, né? Então todo mundo tem que se ajudar. Então acredito que o Ministério do Trabalho vai se empenhar também de deferir esses pedidos com uma certa urgência, né? Eu acho que cabe aí nessa ausência de legislação, acho que cabe nós advogarmos batermos de frente para questionarmos, né, a respeito dessas determinações. Então liga no Ministério do Trabalho, fica em cima, eles dando o aval dele, você talvez vai conseguir uma liberação de um funcionário mais rápido, né? Eu vou ser bem sincera que a gente tem, eu tenho 4 casos em especial em comarcas diferenciadas e eu entrei em contato com o Ministério do Trabalho, com os sindicatos locais e infelizmente nós não tivemos resposta, né? Então meu cliente fica preso de fato nisso, mas o que você tem que fazer é o seu serviço de entrar em contato com o Ministério do Trabalho e deixar isso bem registrado, porque se o Ministério do Trabalho não responder hoje, ele vai responder amanhã. Eu tive uma resposta do Ministério do Trabalho que eles já iam analisar essa situação. E eu até pedi, né? Eu até entrei em contato com a ouvidoria para ver se eles lançam uma determinação de como eles vão tratar as pessoas que vão solicitar esse tipo de serviço para eles. Então, o primeiro passo, entrar em contato com o Ministério do Trabalho para verificar como que estão as determinações. O segundo passo é você entrar em contato com o sindicato da categoria, o sindicato regional, sindicato dos comerciantes, o sindicato dos motoristas, sindicatos das domésticas, para verificar como que vai ser a tratativa. Se o sindicato já tem uma resolução, já tem uma reunião, o patronal com o do funcionário e já determinaram uma situação específica, o que pode ser feito? Aí você já tem, com base na convenção coletiva ou no acordo coletivo, você já vai ter uma determinação própria para o seu cliente. Então, antes até mesmo de você querer olhar no Ministério do Trabalho, né, que para mim é a primeira via, porque se você quiser dar férias coletivas, mas tenta olhar também no sindicato, porque às vezes já tem esse acordo coletivo e ele vai ser super eficiente na hora de você apresentar para o seu cliente, tá? Eu vou deixar para vocês um link aqui embaixo com o passo a passo de como que vocês podem fazer. É um organograma que eu elaborei de como vocês podem entrar em contato e como que vai ser os transtornos dessa situação toda, né? A gente tem um transtorno de demora, claro, mas eu acredito que com esse organograma possa aí nortear o caminho de vocês para orientar o cliente, tá? Não esqueça de informar o cliente que a gente, na Justiça do Trabalho, né, na CLT,
a gente tem uma determinação que chama culpa em vigilando, ou seja, se você não vigia o que seus funcionários estão fazendo, você pode ser culpado pela ação dele. Então, álcool em gel o tempo inteiro, evitar pegar na mão de cliente e evitar abraçar o cliente, tá? É um caso que todo mundo já está sabendo, ninguém vai ficar ofendido. Eu acho que a gente tem que resguardar primeiramente aí os interesses de todos, principalmente dos advogados, dos funcionários, das pessoas que estão em contato com outras pessoas o tempo todo, tá? Então essa dica aí é para os meus colegas advogados. Obrigada!